Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo tema é a carreira que nos está proposta. Na minha opinião, a Escola Bíblica Dominical é a maior escola teológica do mundo e nós estamos estudando sobre essa caminhada e carreira que nos está proposta. Nessa lição de número 4, nós vamos falar como se conduzir na caminhada, como é que nós devemos nos conduzir nessa caminhada. O texto áureo da nossa lição se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, verso 5, que diz assim: andai com sabedoria, para os que estão de fora, remindo o tempo. Então, nós vemos aqui que devemos andar nessa caminhada com sabedoria, principalmente para aqueles que estão de fora, e também saber remir o tempo. A verdade prática é que a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, e num contexto de oposição à nossa maneira de viver. O texto, a leitura bíblica em classe, se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do verso 15 ao 17, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Somente esses versos, mas esses versos são profundos. Vemos que nessa caminhada devemos andar prudentemente, não como nécios, mas como sábios. Devemos remir o tempo, saber que o tempo que nos é dado é um tempo aqui na terra pequeno e os dias são maus. Pelo que não sejamos insensatos, não possamos ser insensatos, mas entender qual seja a vontade do Senhor. Vamos então ao comentário dessa lição, começando com a introdução. Na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabeleceu o padrão de conduta para a vida eterna. Ele sinaliza como devemos agir ao longo dessa caminhada para o céu. Por isso, com evidência no seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade, o Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. A palavra-chave aqui é conduta, como é que nós devemos nos conduzir até chegar no reino dos céus. Vamos então começar com o padrão de conduta na caminhada cristã. Jesus como nosso padrão de conduta. O Pai quer que nós sejamos como seu Filho Jesus. Antes de nós analisarmos o texto bíblico que lemos, Efésios 5, cabe-nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nessa caminhada cristã. Há um padrão que o Senhor Jesus espera dos seus discípulos para fazer a vontade de Deus nesta vida. A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial, que se torna base de comparação, consagrada como um modelo a ser seguido. O Senhor Jesus ensinou o seguinte: porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Evangelho de João, capítulo 13, verso 15. Ora, esse texto expressa que ele é o nosso modelo de conduta, o nosso exemplo, o nosso padrão de vida. Sim, há um padrão de conduta que tem como base o nosso Senhor Jesus, a quem deseja fazer sempre a vontade de Deus. Nesse mundo deve olhar então para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, verso 2.
Falemos agora do fazendo a vontade de Deus. Como filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. E podemos ler isso no Evangelho de João, capítulo 4, verso 34, João 6, 38 e João 17, verso 4. Não é por acaso que nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração que ele ensinou aos seus discípulos, a oração conhecida como a oração do Pai Nosso que estás no céu, Mateus 6:10 e Mateus também 26, 39 e 42, quando Jesus no jardim do Getsemane diz claramente, não a minha vontade, mas a tua. Aos olhos humanos, parece muito difícil andar no padrão divino de Cristo. Entretanto, isso é possível quando buscamos o auxílio do alto, conforme a oração que é ensinada por ele, em Mateus 6, verso 9 ao 13, onde Jesus nos ensina que nós devemos orar pedindo a vontade do Pai. Logo, o cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho e da própria vaidade, procurando se aproximar e praticar a lei de ouro. Que lei é essa que é ensinada por Jesus, nosso Senhor? A lei do ouro diz: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também a vós, porque essa é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, verso 12 e Romanos capítulo 13, verso 8 a 10. Falemos de uma vida cristã bem-sucedida. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo diz que estamos numa competição espiritual e por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. 1 Coríntios 9, verso 24 a 27, Paulo diz que nós corremos e devemos correr de tal maneira que alcancemos o prêmio, não é? A coroa que nos aguarda. No estádio, eles corriam por uma corruptível, nós corremos por uma incorruptível. Dessa forma, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. E para ter essa vida espiritual bem-sucedida, devemos meditar na palavra de Deus. Sabemos que as pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes. 1 Coríntios 11:1, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ora, temos um modelo para imitar. Em Cristo Jesus, nós temos esse padrão, esse modelo. Ele foi resiliente, equilibrado, ilustre, sofreu até a morte, de modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor e exortou que nós o imitássemos. De sorte, Paulo também diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Filipenses 2:5, e Mateus 11:29, quando Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Falando da sinopse, tópico 1, Jesus é o nosso modelo de conduta do nosso padrão de vida cristã. Vamos agora ao tópico 2, fazendo essa caminhada com prudência e sabedoria. Falemos o que é prudência. Podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. Primeiro, a caminhada em amor, Efésios 5, verso 1 ao 14. Ser imitadores de Deus como filhos amados. Essa é uma caminhada em amor. Segundo, uma caminhada em sabedoria, Efésios capítulo 5, verso 15 a 17. Remindo o tempo, andando sabiamente. E terceiro, uma trajetória cheia do Espírito Santo. Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, andar em amor, andar em sabedoria e andar cheio do Espírito Santo é o padrão que o cristão deve
se deter. Na segunda parte dessa carta de Efésios 5, o apóstolo ensina a respeito da caminhada do cristão nesse mundo. É a palavra que prudência se destaca de acordo com o Antigo Testamento. A palavra prudência tem conotação de compreensão, de discernimento. Provérbios 9:9 e é parte também da sabedoria. Provérbios 9:10, quando diz que o justo crescerá em prudência. O termo traz a ideia de ensino, de instrução e de capacidade para ensinar. No Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda prudência, entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus. Efésios 1:8. Então, podemos conceituar prudência como uma virtude que nos permite agir com cuidado, moderação, diante de situações desafiadoras. E essa é uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Provérbios 16:16 e Tiago, capítulo 5, verso 17. Na carta aos Efésios, Paulo diz: não andeis como nécios. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos andar como nécios. Efésios 5:15, cujo adjetivo é asofos, traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante e embotado. Lucas 24, verso 25. Mas como sábios, ou seja, sejamos diligentemente cuidadosos e sábios, cheios do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor. Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, da ausência de sabedoria e desprovida de luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. Efésios 2, verso 2 e 3. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo para o crente é: vede prudentemente como andais. Em outras palavras, seja prudente. O apóstolo deixa claro que os que vivem na carnalidade jamais agradarão a Deus. Romanos 8, verso 8. Falemos agora do andeis como sábios. O adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio. Do grego, sophos, uma pessoa hábil, perita. Esse adjetivo descreve a essência, a vida do cristão, que é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade e têm sabedoria. Efésios 1:8 e Colossenses 4:5. Por meio da luz divina que habita no crente, seu andar deve ser com discernimento. A sabedoria realmente o vai fazer distinguir entre o que deve e o que não deve fazer. Há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga do mundo, voltar ao velho homem. Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria não é humana, não surge de cursos acadêmicos. Essa é uma sabedoria espiritual que vem de cima, e por meio dessa sabedoria conseguimos andar em santidade. Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E sendo santo, nos vamos tornando semelhantes a Jesus. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não manifestou o que havemos ser, mas quando ele se manifestar, então saberemos. Gálatas 3:26. Então, devemos andar com toda a sabedoria. Sinópticos, tópico 2. A sabedoria do crente o faz discernir entre o que deve e o que não deve fazer. Vamos ao terceiro e último tópico dessa lição de hoje. Vencendo os dias maus. Sabemos que vamos ter dias maus e temos que vencer. Como é que nós vencemos o mal? Ou vencendo os dias maus? Primeiro,
remindo o tempo. O verso 16 e Efésios 5 apresenta o verbo remir, como a tradução do grego de exagaroso. Ela possui dois sentidos: redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Comprar para uso próprio era outra ideia desse termo exagorazo. Então, podemos dizer que remir é uma expressão usada para referir a sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço que era oferecido pelo mercado. Como a expressão remindo o tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que conduz-se de maneira proveitosa, sábia, no contexto desse mundo. Efésios 5, verso 16, conforme Colossenses 4, 5. Remindo o tempo e a volta do Senhor. Quando se falava a respeito de remir o tempo, então os cristãos primitivos tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus. Ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento. 1 Coríntios 15, 51. Num abrir e fechar de olhos. Por isso, os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente, aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se prepararem espiritualmente para aquele grande dia. Assim, a perspectiva iminente da volta do Senhor Jesus Cristo faz com que não percamos tempo com coisas triviais, coisas banais. Antes, nos exorta a viver de maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. E ele pode voltar só para nós. 1 Tessalonicenses 4,15. Falemos os dias são maus. Outra expressão que nos chama a atenção é os dias são maus. Efésios 5,16. Esse revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar também à prática do mal. Não podemos nos conformar com essa possibilidade. Não podemos ser insensatos a tal ponto de não entender, mas entender qual seja a vontade de Deus. Efésios 5,17. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver com os cristãos de aproveitarmos o tempo para fortalecer a nossa vida espiritual, de praticar o bem para com os outros, de ler a Bíblia, de orar, de se consagrar e de congregar, conforme Gálatas 6:10 e Hebreus 10:25. Falando da sinopse, tópico 3, o crente deve procurar toda oportunidade para fortalecer a sua vida espiritual, saber lidar com as adversidades dos dias maus é chave para vivermos uma vida vitoriosa em Cristo. Vamos finalmente à conclusão dessa lição, que tentamos falar como se conduzir nessa caminhada. Em nossa caminhada para as mansões celestial, precisamos seguir o padrão divino. Isso é, temos um exemplo, Jesus, e as normas determinadas também pelo Pai, que estão inseridas na palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente instruído. É preciso viver sabiamente e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem e não deixarmos dominar-nos pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima. E isso nos incentiva a viver de maneira santa, a estar irrepreensíveis para aquele grande dia quando ele chegar. Que nós possamos saber como viver a vida cristã e se conduzir de forma sábia e prudentemente. Vamos então agora à revisão do conteúdo para reforçar essa lição.
Primeira pergunta, o que a palavra padrão expressa? Bom, e a resposta é, a palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial que se torna a base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. Nesse caso, Jesus é o nosso modelo. Devemos imitá-lo, devemos seguir, devemos pensar em nosso lugar o que faria Jesus e andar dessa forma. Vamos à segunda pergunta. Como o capítulo 5 da carta aos Efésios pode ser dividido? Bom, de acordo com a lição, podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. Primeiro, a caminhada do cristão em amor, Efésios capítulo 5, verso 1 a 14. Segundo, a caminhada do cristão sabiamente, Efésios 5, verso 15 a 17. E terceiro, a caminhada do cristão cheia do Espírito Santo, hein? Efésios capítulo 5, verso 18 ao 33. Falemos agora, de acordo com a lição, conceitue as palavras prudência e nécio. Podemos conceituar prudência como a virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Provérbios 16:16 e conforme Tiago, capítulo 5, verso 17. Quarta pergunta, explique a expressão remir, conforme remindo o tempo. Bom, resposta, remir é uma expressão usada para referir a sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Estamos falando do mercado de escravos. E vamos à quinta e última pergunta. O que a expressão os dias são maus revela? E a resposta é: a expressão revela que estamos inseridos numa sociedade que é dominada pelo pecado e que pode tomar o nosso tempo e também nos levar à prática do mal. Portanto, devemos vigiar. Bom, com isso nós concluímos essa lição, como se conduzir na caminhada, lembrando que temos um padrão de conduta, Jesus Cristo é o nosso padrão, que devemos fazer essa caminhada com amor, com sabedoria e cheios do Espírito Santo, e devemos vencer os dias maus remindo o tempo. Espero que você tenha gostado dessa lição e estude para a semana que vem a lição de número 5, os inimigos do cristão. O cristão tem alguns inimigos e nós vamos descobrir esses inimigos do cristão na próxima semana. Estude a sua revista da Escola Dominical, aprenda e procure praticar esses ensinos, que isso vai lhe dar uma vida cristã sadia, uma vida cristã frutífera, uma vida cristã com sabedoria, com amor e cheia do Espírito Santo. Lembre-se, devemos remir o tempo, não desperdiçá-lo. Então estude a palavra de Deus, use o tempo que Deus lhe dá para buscá-lo, para orar, para buscar a sua presença. Quem esteve convosco aqui, pastor Eugênio Piacentini, quero lhe convidar para acionar o nosso canal PR Eugênio Piacentini, PR é abreviação de pastor, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal e ao entrar no canal, se você clicar naquela foto redonda, irá aparecer um menu. Ali no menu, você clica no playlist. Vai aparecer 228 pastas, são bastante pastas. Se você for descendo e for lá na primeira pasta, lá embaixo, você vai encontrar um comentário em Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, e depois de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia, as primeiras 66, 70 pastas ali, porque tem outras que nós falamos, você vai encontrar um comentário de toda a Bíblia.
o que vai lhe permitir estudar, conhecer melhor a palavra de Deus. Se você continuar subindo, irá encontrar as pastas chamadas a Bíblia, Gênesis, a Bíblia, Êxodo. Nessas nós lemos. Nas primeiras, lá embaixo, nós comentamos, depois nós lemos a Bíblia para você. Também você vai encontrar um devocional manhã e noite com Charles Spurgeon. Você vai encontrar uma pasta que fala do período interbíblico, que é entre o Antigo e o Novo Testamento. Você vai encontrar uma pasta sobre os livros deuterocanônicos, sobre a teologia a história da teologia cristã, 2000 anos de história. São muito material para enriquecer o seu conhecimento bíblico, o seu conhecimento teológico. Nós temos pastas com aulas do curso da idade, temos agora pastas com aulas da escola bíblica dominical, que é essa daqui, e tem personagens do Antigo Testamento, personagens do Novo Testamento, uma visão panorâmica da Bíblia, 2 minutos em cada livro da Bíblia. É muito material para enriquecer o seu conhecimento. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal, divulgue ele, fale para os seus amigos, familiares, irmãos em Cristo, aquelas pessoas que realmente gostam de estudar a Bíblia e aprender cada vez mais. São 228 pastas, 6.400 vídeos. Todos os dias nós colocamos 3 vídeos para você. Pela manhã, uma dificuldade bíblica. À tarde para a noite, um verso da Bíblia por dia, que é um pequeno sermão. E à noite, uma curiosidade bíblica. 3 vídeos todos os dias. Fora os finais de semana, colocamos aula da escola dominical, aulas de teologia. Então, são bastante material para você estudar. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.